Existe uma espécie de desesperança entre os profissionais da psicologia, da psiquiatria e da neurociência em relação ao psicopata ou a quem tem um transtorno de personalidade antissocial. Porque, assim, quando a gente fala tecnicamente dentro da psicologia, a gente fala de transtorno de personalidade antissocial, que é também análogo ao que se chama de psicopatia. Então, psicopatia é mais um termo jurídico, né? E o transtorno de personalidade antissocial é o que engloba se bem que o Então, DSM-5, mais essa coisa técnico, né? do diagnóstico, porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou antissocial, não está sacando. O antissocial, ele quer dizer, eu tenho um isolamento social, eu não gosto muito de estar no meio. Não, o transtorno de personalidade antissocial, dentro da categorização do DSM-5, que é o que a gente utiliza como pauta para fazer diagnóstico, né? Ele é o que engloba a psicopatia, né? Enfim, então a gente tem que ter cuidado quando dizer, eu sou antissocial, pelo amor de Até porque Deus, vamos tem uma pensar sobre carga, né, isso. Adriana, no termo psicopatia. Psicopata, se você coloca essa pessoa é psicopata, né? Eu acho que tem já uma carga É porque o social nome para nesse isso já termo. mudou há muito tempo, já Exato. mudou diversas vezes. Mas, e aí depois a gente vai falar sobre essa questão da nomenclatura que vem mudando. Mas atualmente a gente fala sobre transtorno, dentro Uhum. da psicologia, a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Mas existe uma desesperança. É como se as pessoas dissessem assim: é psicopata, não tem cura, vai morrer psicopata, vão matar a cadeira elétrica e tal. E o que a gente percebe, principalmente, tem uma mulher, Beth Thomas, Elizabeth Thomas, é uma história, gente. Ela escreveu um livro sobre esse assunto. Eu já ouvi falar. Você já ouviu falar dela? Que aos 9 anos de idade, também, olha a idade. Clarinha, pelo amor de Deus. Clarinha é a Tá filha de da fone. Nath, que tem 9 anos. Temos uma assistente, mas ela Ela tá de tá aqui. fone. Ó, Clarinha, pelo amor de Deus, qualquer impulso esquisito, você me chama. Me chama que eu vou e chamo nada. Então, olha aqui. Então, existe uma desesperança das pessoas em relação a isso. E a Beth Thomas vai dar um exemplo. Essa menina que aos 9 anos de idade, ela maltratava, ela foi adotada junto com o irmão por uma família extremamente amorosa. E ela matava animais, ela violentava sexualmente o irmãozinho, o pequenininho, o menor que ela. Fazia altas torturas, mas torturas, sessões de torturas. Bom, e as pessoas. Programou matar os seus pais. Olha isso, estava programado. O que aconteceu com ela? Né? Descobriram, aí começaram a perceber e leva para especialista o que está acontecendo, o que está acontecendo. A família é extremamente amorosa. Sabe o que é extremamente amorosa e compreensiva? E eu não estou falando laissez-faire, ou seja, pode fazer o que você Sim. quiser, mas compreensiva, porque amor significa também dizer não. Sim. E aí pegaram essa menina, Nath, e amaram a menina, colocaram em tratamento profundo. E hoje ela tem uma instituição que fala sobre isso. Ela cuida de crianças com esses traços, né, de perversão, traços de conduta, por isso se chama TOD, né, transtorno positivo desafiador. São crianças que não respeitam autoridade, que não respeitam ordem, que passam dos limites, né? E se sabe que todos os psicopatas tiveram transtorno opositivo desafiador na infância, mas nem todo mundo que tem transtorno positivo desafiador se tornará um psicopata na vida adulta, assim como a Beth Thomas. Tem um documentário sobre esse caso que é interessantíssimo de assistir, porque a gente fica com mais esperança. E a saída está no amor. No amor. Voltando à questão do Degasse, né, dessa instituição onde os jovens são jogados, como é que dormem em camas frias, completamente, essa descrição, né, sujas, enfim, são tratados como animais. Como recuperar isso? Porque isso só aumenta a violência. Concorda comigo? Concordo. E recentemente, assim, não é o caso desse menor, né? Do caso, como a gente já disse, porque a gente só começa a falar de alguma aplicação mesmo a gente não pode chamar de medida, né? Socioeducativa, que não existe pena para menor de idade, Sim. de medida socioeducativa a partir de 12 anos, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E existe um rol, que a gente chama em direito de rol taxativo, significa que são as únicas possibilidades de aplicação dessas medidas socioeducativas, que vão desde a advertência, né, que é a mais branda delas, até a internação, que é a última e a mais pesada, né, que existem alguns requisitos que têm que ser seguidos para essa internação. Por exemplo, o ser um crime com grave ameaça, com violência, né, para sair um pouco do juridiquês. Mas o que a gente tem visto no judiciário de uma maneira ampla mesmo,
E até por uma questão de impulsionamento social e do debate sobre a menoridade, que talvez a gente entre mais para frente, mas assim, sobre a redução da maioridade penal, né? Enfim, mas esse intuito punitivo que a gente vê socialmente, né? Que as pessoas. Nossa, mas ele cometeu um crime hediondo, né? Mas ele é menor, então tem que ser preso, tem que ser punido, Né, né? a revolta foi imensa nas redes sociais, né? Era Exato. quase como lincha, 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 era uma coisa. É um intuito punitivo, né? E a gente tem visto que a sociedade, ao invés de melhorar e fazer uma compreensão sobre essas questões psicológicas e essa esperança que você está dizendo, não, ela tem essa coisa punitiva e o judiciário responde a isso como? Aumentando muito as medidas de internação, né? Dessas pessoas, desses menores que já podem ser, né, que já podem sofrer esse tipo de medida socioeducativa. Então, é o que a gente tem visto. Então, assim, o que acontece? Acontece que o Estado não tem estrutura para essa quantidade, né? Porque existem outras alternativas para esses menores. E também não tem interesse mesmo, né? Sim. Porque é isso, a sociedade. Não, e aí a sociedade clama, e devem colocar aqui embaixo nos comentários, está passando a mão na cabeça de bandido. Né? É sempre assim, é uma questão punitiva realmente e não reflexiva. Né? Porque se a gente pensa, quando eu falo de ter empatia, a empatia, a gente já começa a exercitar, não é se colocar no lugar do outro como fosse você, né? Ah, o menino lá roubou a minha bolsa e ele precisa. Bandido, é um absurdo. Não é se colocar. E se eu fosse ele, não roubaria a bolsa. A empatia vamos lá pensar. Se fosse você, morando na rua, passando fome, tendo. Sabe? Você roubaria alguém? Será que não? Será que não? Porque quando você fala do seu lugar, né, aqui. Eu estou ótima, né, eu vivi numa família ok, fui criado ok, tinha comida para comer, ok, é diferente, você compreende? Agora, se você não tivesse, se você estivesse passando fome, se você estivesse realmente morando, então, isso é empatia. E é justamente o que o psicopata tem dificuldade de fazer. Então, eu estou pedindo para vocês, sempre treinem a empatia. Por quê? Segundo a psicologia positiva, a empatia pode ser treinada. Você pode aprender a ser empático, você pode aprender a amar. Amor é uma força de caráter, por exemplo, que todos nós trazemos como potência. Então, como é que se ama? Amando. É no exercício do amor que se faz o amor, né? Que se faz o amor. Então, é aristotélico isso, Aristóteles é uma das bases da psicologia positiva. Aristóteles diz o seguinte: o sujeito não pode dizer que é um bom tocador de cítara se ele não toca cítara. Eu não posso dizer que eu sou um bom professor se eu não professoreio. É um neologismo, tá, gente? Eu não posso dizer que eu sou um bom pedreiro se eu não pedreirei. Então, para eu ser algo, para eu ser um sujeito amoroso ou empático, eu tenho que exercitar a empatia. E a empatia começa por entender as razões do sujeito pelo sujeito. Sim. E não na minha perspectiva aqui, ó. Entendeu? O que é? Então, a gente precisa entender, na verdade, quando a gente tem uma criança birrenta, quando tem uma criança violenta, a gente precisa entender o que está acontecendo.